Proteja quem você ama do câncer de pele. O tumor maligno mais comum do Brasil pode afetar sua família, eu espero que não, mas ao final dessa aula você vai estar apto a suspeitar de alguém em sua volta. Seja sua mãe, seu marido, sua esposa, um avô, uma avó, você vai aprender de uma forma muito leve. Vamos começar essa aula. Veja essa mensagem que aconteceu em dezembro de 2016 no meu WhatsApp. Eu recebi uma mensagem de uma paciente que foi fazer uma tatuagem e a tatuadora orientou que ela não deveria tatuar sobre determinada pinta. Ela falou comigo, marcou uma consulta e foi lá. Quando eu examinei, vi que se tratava de um câncer melanoma, que você vai aprender logo logo, que é o câncer mais perigoso de todos da pele, e ela ficou curada porque o diagnóstico foi precoce. A tatuadora salvou a vida dessa paciente, mas eu tenho uma surpresa para você que você vai saber daqui a pouco, porque essa tatuadora tinha segundas intenções, é importante que você saiba quais eram. Então vamos lá, por que esse tema é tão importante, né? O câncer de pele, isso aqui são dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. Mais de 220 mil novos casos todos os anos. Isso não é caso ativo, são casos novos todos os anos, que representa um terço dos tumores malignos do país. Então basta esses dados aí para você ver o quanto é importante no Brasil inteiro. Não tem estado do Brasil que não seja altamente afetado pelo câncer de pele. Alguns mais de um tipo, alguns mais outros, mas isso é um problema de saúde pública séria e como a pele é um órgão que a gente enxerga, a gente tem que usar isso a nosso favor no reconhecimento e no diagnóstico precoce. É isso aqui que a gente vai aprender de forma muito simples. Eu sou o Lucas Fernandes, eu sou dermatologista, titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e eu sou especialista em câncer de pele pelo Hospital Sírio-Libanês e atuo no estado da Bahia há 16 anos no combate ao câncer de pele. Faço diversas ações no combate a essa doença, lido com isso diariamente e julgo entender bastante desse assunto. Então vamos lá. Isso aqui é um pouco do que a gente já desenvolveu no projeto Vigilante da Pele. A gente já fez só de capacitações presenciais mais de 50 cidades, já foram mais de 2.000 profissionais formalmente capacitados, mais de 200 palestras e mais de 30 mil atendimentos de paciente que eu já fiz, e você agora vai ser um vigilante da pele porque vai aprender também a como proteger as pessoas em sua volta. E aqui a gente vai começar a fazer uma classificação. Basicamente, o câncer de pele tem dois tipos principais, que aqui no Vigilante da Pele para você a gente vai chamar de rubros e negros. Rubros de vermelhos, negros de escuros, de pretos, porque normalmente esses tumores, eu vou mostrar para vocês que tem essas características. Vejam só essa distribuição, eu vou voltar um pouquinho, essa distribuição aqui no Brasil. 96% dos cânceres de pele são do tipo rubros ou vermelhos e 4% são do tipo negros ou melanoma. Só que apenas 4% desses tumores melanoma representam 85% das mortes no Brasil. Então daqui a gente já vê quanto esse dado é importante. O quanto o tumor negro ou o tumor melanoma é mais perigoso do que o outro. Apesar de mais raro, ele mata mais no Brasil. Então vejam mais ou menos como é o aspecto, né? Então os rubros ou vermelhos vão ter geralmente uma apresentação mais avermelhada, de diversas formas, você vê nessas primeiras 4 imagens aqui, e os tumores negros geralmente são escuros, mas existem exceções. Então mais ou menos essa é a apresentação. Então a gente vai começar falando sobre prevenção e quais são os cuidados. Em primeiro lugar, sol. Sol é o principal fator de risco para a formação do câncer de pele. É o primeiro lugar. Então, proteção solar, tudo isso você já está cansado de saber, de filtro solar, vestimenta UV, boné, tudo isso é importantíssimo. A ciência comprova, se você é alguém que acredita um pouco na ciência, a ciência comprova que o protetor solar é indiscutível na prevenção do câncer de pele, ponto final. Agora eu chamo a atenção aqui do quanto é importante essa proteção começar cedo. Porque se sabe que o sol que se toma no início da vida, na infância e adolescência, ele é mais causador de câncer de pele do que o sol que se toma na vida adulta. Apesar de que, graças a Deus, é raro o câncer de pele se manifestar em crianças, mas o sol que a gente toma nessa idade é um importante causador de câncer lá na frente. Então, a gente precisa cuidar dos nossos filhos, nossas crianças da família, é um ato de amor, porque uma vez que você passa filtro solar no seu filho, durante a infância e adolescência, no dia que ele sair de sua casa, ele vai estar protegido pelo resto da vida. Então aqui sou eu fazendo uma das coisas prediletas na minha vida, estar junto com a minha família, meus 3 filhos e minha esposa, subindo uma montanha próxima da minha fazenda. Estamos lá com filtro solar e felizes da vida.
E também chamei a atenção aqui de cigarro. O tabagismo também aumenta a chance de câncer de pele, não só câncer de pulmão e câncer de bexiga, mas também alguns tipos de câncer de pele. Então o paciente fumante precisa ter mais cuidado. Então quais são os outros fatores de risco? A pele clara. Chamo já a atenção de que qualquer tom de pele pode ter câncer de pele, mas quanto mais clara for, maior a chance. Inclusive a gente vai falar um pouco mais à frente que tem um tipo de tumor negro chamado melanoma acral, que não distingue cor. Acontece da mesma forma em brancos ou negros ou pardos, e é um problema no Brasil porque quando acontece em negros, esse negro não tende a não suspeitar de que aquilo se trata de um câncer de pele, e a gente tem uma mortalidade significativa por essa doença aqui no Brasil. Mas veja esse estudo americano mostrou que em brancos americanos, que são brancos anglo-saxões, mais brancos do que nossos brancos hispânicos aqui do Brasil, e afro-americanos. Então eles são muito contrastantes, né, o branco americano para o negro americano. No Brasil não é tão contrastante assim na maioria das vezes. Mas o dado mostrou que um branco americano tem 24,6 vezes mais chance de desenvolver o câncer de pele do que o negro americano. Então daí você vê como a pele clara é um fator importante. E a idade por conta do dano acumulativo. Lembre, o sol que você toma na infância e adolescência é muito importante e vai se somando ao longo da vida. Então, quanto mais idade o paciente tiver, maior a chance dele desenvolver esse câncer. Chama atenção também muito cuidado com câmeras de bronzeamento artificial. Elas são potencialmente malignizantes, principalmente do tumor mais preocupante, que é o tumor melanoma. Aqui vem outro estudo americano que diz que apenas 5 sessões de câmera de bronzeamento já dobram o risco do tumor melanoma, que é o mais perigoso. Então isso é realmente muito perigoso, o Brasil inclusive é proibido. Aqui eu não estou falando de bronzeamento de fita, de outros bronzeamentos estimulados, eu estou falando aqui de câmera de bronzeamento artificial. Esse daí eu recomendo que realmente você tenha cuidado, porque o risco é muito grande. Então o objetivo nosso aqui é estimular o diagnóstico precoce, ensinando você a proteger as pessoas que você ama. Esse aqui é o objetivo dessa aula e você vai ver como é fácil. Uma vez que você suspeitar, você vai marcar o seu dermatologista de confiança para essa pessoa, orientar que essa pessoa vá, e é o dermatologista que vai, com base em tecnologia que a gente usa hoje em dia, inclusive de inteligência artificial também, para ajudar o médico, ele vai dar o diagnóstico sim definitivo e definir o tratamento. Quanto mais cedo foi descoberta essa doença, mais fácil resolver, mais fácil tratar, mais barato o tratamento, menos traumático, maior a chance de curar essa pessoa que você ama. Então a sua tarefa vai ser suspeitar e mandar para o médico sim fazer o diagnóstico e o tratamento. Então, a pergunta que me fazem, câncer de pele tem sintoma? Geralmente não. Câncer de pele não arde, não coça, não dói, na grande maioria das vezes. Eu gostaria, eu que lido com câncer de pele, que o câncer de pele doesse do paciente gritar, porque isso faria com que ele fosse correndo para o consultório médico e teria um diagnóstico mais precoce. Inclusive nos homens, porque os homens são mais retardados em procurar assistência médica. Inclusive a gente tem uma mortalidade muito maior em homens do que em mulheres no Brasil, por conta, em parte, desse comportamento masculino. Então não espere que tenha sintoma. Então o câncer de pele a gente vai procurar sinais visuais e não sintoma. Então quase sempre o paciente vai dizer isso, eu nunca senti nada. Então a gente vai começar pelos tumores negros, que são os tumores melanoma. Eu quero começar por eles, porque eles são os mais perigosos. Então a gente vai aprender aqui um método que é o método mundial, que serve tanto para profissional de saúde ou para qualquer pessoa como você que está assistindo, caso você não seja profissional de saúde, que é o método ABCDE, que é bem simples. Por sorte, esse método ele foi criado em inglês, mas as letras correspondem também em português, então fica bem fácil. Que é o seguinte, você viu uma pinta lá em qualquer região do corpo dessa pessoa que você quer suspeitar, de que você quer avaliar. Você está seu marido lá, ele está sem camisa, você vê uma pinta nas costas, você vai aplicar o método ABCDE, que significa o seguinte: o A é de assimetria. Então, você vai olhar essa pinta, traçar uma linha imaginária no meio dela e perceber se ela é simétrica ou assimétrica, se é diferente de um lado para o outro. Se for assimétrica, é um ponto negativo. B, de borda. Uma borda de pinta, ela deve ser uma borda regular.
Se ela é uma borda com reentranças, com dentes, com irregularidades, também é um ponto ruim. O C do ABCDE é de cor, porque o ideal é que a pinta tenha apenas uma cor, ou no máximo um degradê do centro para a periferia. Ele pode ser, por exemplo, um castanho mais escuro, central ou preto, e diminui um pouco a intensidade dessa cor para a periferia de forma homogênea. Se ela for de forma heterogênea ou ter cores diversas, também é ruim. O D vem de diâmetro. Toda pinta que tenha mais do que 6 milímetros já merece atenção. O E de evolução. Então, qualquer característica que você notar diferente nessa pinta, com a mudança aí com 60 a 90 dias, já merece também observação. Então, esse é o cuidado. Qualquer ponto desse que seja importante, já é recomendado a avaliação do médico. O dermatologista hoje dispõe de uma tecnologia chamada dermatoscopia, que sem cortar, sem furar, sem radiação, na grande maioria das vezes já é o suficiente para esse médico especialista dizer se aquela pinta é um câncer de pele ou não. Então esse é o ABCDE, mas olha aqui no Vigilante da Pele nós temos o ABCDE-F. Esse aqui é por minha conta do Vigilante da Pele, que é o F de feeling, ou de sentimento, de percepção. Aí eu trago aqui esse grande mito mexicano, Carlos Villagrán, você não vai com a minha cara, ou seja, se você não vai com a cara daquela pinta, mesmo você que não é profissional de saúde, você precisa levar em consideração. Há algo que a gente, até especialistas, nós que somos experts, eu tenho hoje 15, 16 anos trabalhando com câncer de pele, então se a gente tem 5 anos, a gente já é considerado um expert, eu tenho 15, 16 anos, e tem momento que eu vou analisar uma pinta de um paciente, aplico todos os critérios até mais aprofundados do que o ABCDE, e mesmo assim eu não chego à conclusão. Mas tem algo aqui que não bate, que o santo não bate com aquela pinta, aí eu tiro. E muitas dessas vezes eu estou certo na minha percepção, nessa minha intuição. Então o feeling é muito importante. É muito melhor que essa pessoa vá para o médico, faça o exame, veja que não é, e do que você ficar sem o diagnóstico. Então sempre leve em consideração a sua intuição também. E aqui eu vou propor um desafio para você que está assistindo essa aula. Você aprendeu o método ABCDE, você pode voltar quantas vezes você quiser aí. Aplique em alguém em sua volta e posta no Instagram da forma que você preferir, com foto, com texto. Faz um vídeo dizendo que eu aprendi isso daqui e aí me marca lá no DR Lucas Fernandes. Eu vou ficar muito feliz em ver que você está aplicando isso, porque ao postar no Stories você vai fazer com que novas pessoas conheçam esse vídeo que você está assistindo. Aproveita e dá um like também, encaminha para as pessoas que você gosta, para que a gente impacte positivamente no combate ao câncer de pele no Brasil inteiro. E outro ponto importante dos tumores negros é que se ele tiver alguma elevação, se essa pinta começar a se elevar, ela pode ser um sinal de gravidade, de perigo, precisa ter um pouco mais de urgência. Vou tranquilizar vocês também, gente, que a grande maioria das lesões que a gente avalia dos pacientes, elas são benignas. Então, não fique aflito, não fique preocupado, não fique desesperado se você encontrar alguma lesão em qualquer pessoa, em si próprio ou alguém em sua volta. A grande maioria é benigna e a grande maioria, mesmo maligna, tem cura se diagnosticado relativamente precocemente. Então não fique tão preocupado. Mas a gente tem que chamar a atenção aqui, o objetivo dessa aula é falar dos tumores malignos. Então é até melhor que a gente assuste do que o paciente descubra mais tarde, né? Esse tumor negro, que é o tumor melanoma, ele pode afetar inclusive as unhas. Ele pode dar em qualquer local do corpo. Couro cabeludo, mucosa oral, mucosa vaginal, região do pênis, região anal, qualquer região, inclusive nas unhas também. Eu vou trazer aqui uma dica de como reconhecer precocemente um tumor na unha, que normalmente ele faz essa manchinha aqui escura, e um dos sinais diagnósticos mais precoces é você perceber um formato triangular nessa mancha escura. Reparem que aqui na base da unha é um pouco mais larga do que no segmento aqui mais estreito. Esse é um dos sinais possíveis do câncer na unha. Então aqui eu coloquei uma marquinha aqui para ficar mais fácil você perceber um sinal triangular. Vejam essa paciente aqui, ó. Olha como aqui na pontinha da unha essa mancha é mais estreita do que na base. Porque isso é um sinal de que o tumor que está localizado nessa região da matriz, de onde nasce a unha, quer dizer que esse tumor está se expandindo. Por isso que vai fazendo esse formato triangular. Eu sempre posto muito no meu Instagram, se você não me segue lá, DR Lucas Fernandes.
Sempre no feed você vai ver muitas dicas práticas simples de como reconhecer, tanto na unha, no couro cabeludo, na pele de maneira geral. E aqui outro sinal, ó, reparem bem, há uma mancha escura aqui na unha desse paciente e há uma coisa pintada aqui escura, que eu chamo isso aqui de sinal da manicure amadora no vigilante da pele. Como parece que é uma manicure que está aprendendo a fazer a unha e pintou errado aqui essa zona da matriz. O nome técnico disso é o sinal de Hutchinson, mas aí você não precisa gravar nome nenhum disso, não importa. O que importa é que você entenda. Lembre disso aí, sinal da manicure amadora e dessa manchinha que pode formar. Isso pode significar um tumor negro na unha também. E agora a gente vai falar dos tumores rubros, que são os vermelhos, que são a grande maioria dos tumores do Brasil. Eu espero que você também não encontre, mas você tem uma chance maior de encontrar as pessoas à sua volta. Esse que a gente vai falar agora, os tumores rubros, do que os tumores negros, pois eles são a maioria. Como eu falei há alguns slides atrás, representam 96% dos cânceres de pele do Brasil. E no Vigilante da Pele, na nossa comunidade Vigilante da Pele, nós temos um método pioneiro, original, nosso do Vigilantes, que é a análise SALT, que é muito simples. Como eu falei, o ABCDE é um método mundial, então o mundo inteiro usa isso, e a análise SALT é a análise original nossa. Vocês vão ver como é fácil. Então os tumores rubros, eles têm uma variedade muito grande de apresentação, eles podem parecer nódulos, verrugas, feridas, sangramentos, e aí você vai usar essa análise SALT para poder analisar cada lesão. Então quais são as áreas? Assim como o tumor negro, qualquer local do corpo pode acontecer, né? Absolutamente qualquer local, mas nas áreas de exposição crônica do dia a dia tem maior chance. Face, orelha, colo, pescoço, dorso da mão, antebraço, dorso do antebraço são as áreas mais frequentes. Diferente do melanoma, que é até mais frequente nas áreas cobertas pela roupa, aquele primeiro mais perigoso. Esse daí é mais frequente nas áreas expostas, mas pode acontecer em qualquer local. Como por exemplo, olha dois pacientes meus. Um que tem o tumor aqui no antebraço, né, um paciente lavrador com histórico de sol muito importante, e essa paciente que surgiu na mama. Olha como é branquinha a mama dela, ela quase não tomou sol na mama, sempre protegida, e surgiu um tumor rubro na mama. Então pode acontecer em qualquer local. E o que quer dizer SALT? SALT é uma contração, usa as primeiras letras de características dos tumores rubros. Então vejam só, o S de superfície, o A de altura, o L de luz e o T de tempo. Você vai ver que aos poucos vai ficando isso bem familiar para você. Então a gente começa pelo S. Existem 3 características de superfície que pode fazer você suspeitar desses tumores rubros: crosta, escama ou sangue. Então vamos lá. Algumas lesões aqui. Então a lesão com crosta parece uma casca de ferida aqui, tá vendo? Uma crosta nessa lesão. Da mesma forma, uma crosta aqui. Vejam que todos os casos em áreas expostas. Ele pode ser também escama. Escama não é aquela crosta escura, são as escaminhas assim. Várias outras lesões da pele podem ter escamas, inclusive psoríase, dermatite seborreica, que é a caspa, mas quando você vê algo mais localizado, com um fundo vermelho, com escama mais grossa, principalmente se você está falando de um paciente mais velho, você tem que levar em consideração. Aqui, escama, lesão escamosa, também, vejam pacientes mais maduros, e sangue. Me perdoe se você estiver incômodo com essas imagens aqui, mas lesões sangrantes, a gente tem que pensar em câncer de pele. Essa também é um tumor avançado, infelizmente. Às vezes você não percebe o sangue vivo, mas vê essas crostinhas de sangue, como é o caso do nariz dessa paciente aqui. Então, essas são as características de superfície. E outra característica vai de altura, que pode ser elevada ou afundada. A gente usa esse termo mesmo, que é importante que você entender. Então, nodulações, elevações ou afundamentos podem nos fazer suspeitar. Então, aqui é um caso de lesão elevada. Vejam essa outra aqui em cima do dorso nasal, também uma lesão elevada. Mais uma vez, existem várias lesões benignas que são elevadas, mas você vai considerar todos esses pontos que eu estou falando aqui. E algumas dicas que eu vou dar aqui hoje. Elevada, tá vendo? Ou pode ser afundada. Isso aqui é uma coisa que por foto é mais difícil vocês perceberem.
Quando você estiver olhando alguém aí, sua avó, é mais fácil você perceber alguma lesão atrófica presencial do que por foto. Mas essa lesão aqui na testa é afundada, é como se fosse atrófica. E muitas pessoas não pensam que aquilo ali pode ser um câncer de pele. É um padrão um pouco mais difícil de a gente ver, mas a gente vê também. Então aqui um caso de lesão atrófica também afundada. Aqui também ele pode ser atrófico. E agora a gente vem para o L de luz. Luz, o que é que a gente pode observar? A primeira delas, aí vem uma dica muito simples, muito fácil. Você vai pegar o celular, seu lá, praticamente todo celular tem lanterna hoje, ligar a lanterna e aplicar sobre alguma verruga que você, ou mancha, ou ferida que você está suspeitando. Alguns tipos de câncer de pele podem brilhar mais intensamente do que as lesões benignas. Então repare nesse caso dessa paciente, começando aqui por cima. A luz por acaso incidiu e ficou bastante brilhante aqui na pele normal. Já nessas lesões nodulares aqui, brilhou pouco. Aqui são lesões benignas, tá vendo? São nevos melanocíticos. Já aqui embaixo, repare que ela tem uma cicatriz e tem uma lesão nodular. Nessa região aqui da cicatriz, o brilho da luz na pele não está alto, mas veja como aqui brilhou bem essa lesão nodular na cicatriz. Esse é um câncer de pele. Então essa é uma dica muito interessante que a simples lanterna do seu celular pode fazer isso. Aqui eu aproveito também para chamar a atenção que zonas de cicatrizes têm chance maior de tumores rubros. Então, se você conhece alguém que teve uma cicatriz na infância, uma queimadura, um corte, qualquer coisa do tipo, um furúnculo, e aí ficou uma cicatriz no local, o sol batendo ali nessa cicatriz, nessa região tem uma chance maior de desenvolver o câncer de pele. E aqui a gente vai ver também outro caso. Esse caso foi enviado para mim por uma vigilante da pele, alguém que fez uma aula como você está fazendo agora e reconheceu no marido. Vejam só, esse paciente aqui tem duas pintinhas aqui atrás da orelha, muito parecidas entre si, não é? A olho nu, e quando a gente aplica, e aí ela suspeitou que a da esquerda era um câncer, porque quando você aplica a mesma luz sobre as duas, vejam só como a da esquerda ela brilha de forma mais intencional, mais intensa, na verdade. Né? Outra característica de luz é um brilho perolado. Quando você aplica a lanterna, você percebe um brilho um pouco perolado, como é o caso dessa paciente aqui. Vejam isso aqui também, né? Um brilho perolado. Isso pode ser um tumor rubro. E o T, finalizando a análise SALT, é o T de tempo. E aqui são duas características de tempo. O tempo de lesão, então se você fala de alguma doença, alguma ferida, alguma verruga, o que seja, que tenha mais de 30 dias, merece mais cuidado. Então, causou uma ferida e não está cicatrizando em menos de 30 dias, merece mais cuidado. E também o tempo de idade do paciente. Qualquer idade pode surgir o câncer de pele, mas normalmente a gente vai ver mais isso em pessoas a partir de 40 anos. Então, o paciente com mais de 40 anos merece mais atenção, mesmo que jovens também possam desenvolver. Então, em resumo, SALT de superfície, crosta, escama e sangue, A de altura, elevado ou afundada, L de luz, com aqueles brilhos que eu ensinei para você, inclusive a dica do celular, ou brilho perolado, e o tempo, SALT. E aqui vem uma dica muito boa também para você, que é a dica do patinho feio. Você deve conhecer essa história do patinho feio, que era um cisne, na verdade, diferente dos irmãos ali. O que é o conceito de patinho feio? É quando você tem, na mesma região, diversas lesões parecidas entre si e no meio delas tem uma completamente diferente. Vejam só esse caso desse paciente. Ele tem várias dessas manchinhas pretas aqui, que são muito feias, inclusive, são esdrúxulas, porém elas se parecem entre si. E ele tem essa lesão vermelha aqui entre elas, e essa aqui por acaso é um câncer de pele. Então, olhou esse parente seu, você olhou o colo ali, viu um monte de coisa que você não tem a mínima ideia do que se trata aquilo, mas elas são parecidas entre si. E no meio delas tem uma diferente, merece atenção. Esse é o conceito do patinho feio. Como eu falei, eu sou dermatologista, eu atendo em Feira de Santana, Bahia, com atendimentos presenciais e atendimentos online para o Brasil inteiro. Rapidamente, esse está o telefone do meu consultório e siga-me no Instagram. Conheça também a certificação Vigilante da Pele. Isso aqui é uma coisa que eu amo fazer. É um curso que a gente faz para profissionais da beleza e profissionais da saúde, ensinando a reconhecer câncer de pele de uma forma muito mais aprofundada. São diversas aulas
Eu adoro fazer isso, eles aprendem e esse curso é dividido basicamente em 4 módulos. Um módulo sobre câncer de pele, que a gente fala muito mais completo do que nessa aula, com o método ICE, que é outro método específico do câncer de pele. A gente fala também, a gente tem um módulo específico de saúde dos cabelos, módulo de saúde das unhas e da pele. Quem faz isso basicamente resume, diz que é uma pós-graduação praticamente, para vocês terem ideia do tamanho desse conteúdo, sempre de forma muito simples. Aqui está alguns depoimentos de queridos alunos meus e muitos outros que a gente já tem, e o custo desse curso é inacreditavelmente barato. Para você ter ideia, custa mais ou menos o valor de uma consulta, para vocês terem ideia. Então não deixe de conhecer o Vigilante da Pele, mesmo que vocês queiram se aprofundar nesse assunto dessa aula que vocês assistiram agora, é muito barato. Vão lá, vigilantedapele.com.br, e você ainda ganha esse certificado lindo para usar no seu ambiente de trabalho, se for o caso, como Vigilante da Pele certificado. E eu fiquei de contar para você o que é que tinha por trás dessa tatuadora, né? Qual era a segunda intenção. Lembrando, a paciente foi na tatuadora, a tatuadora pediu que procurasse um dermatologista antes de tatuar sobre aquela pinta. Ela foi até mim, eu diagnostiquei um câncer melanoma, que é aquele mais perigoso, fiz a cirurgia ainda precoce, ela ficou curada de forma precoce. Mas o que tinha de segunda intenção nessa tatuadora que eu tinha escondido de você é que a tatuadora, na verdade, era irmã dessa paciente. Era irmã dela. Ela não só salvou a vida de uma cliente, ela salvou a vida da própria irmã. Isso já faz alguns anos, elas estão juntas, indo para o cinema, se divertindo, se amando como irmãs, e por conta desse cuidado. Então eu espero que, se um dia acontecer isso na sua família, você seja responsável pelo diagnóstico precoce e salve também quem você ama. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas.